Fala galera! Beleza? Eu tô hoje aqui na Faculdade de Medicina da Unicamp e recentemente, não sei se você sabe, mas eu voltei para a Faculdade de Medicina para terminar o curso e várias coisas estavam vindo na minha cabeça, né, nessa minha volta. Eu comecei a lembrar um pouco como que foi a minha trajetória até eu chegar aqui dentro da medicina. Não é porque meu primeiro curso não foi medicina. Você deve saber que antes da medicina eu fiz engenharia da computação, fui fazer um intercâmbio fora, que mudou completamente minha cabeça, e quando eu voltei eu falei, não, estava decidido que, né, inclusive eu conto essa história num outro vídeo aqui, e eu estava decidido a fazer medicina. E como toda, acho que novo projeto, algo novo que a gente vislumbra, que a gente quer alcançar, a gente tem muito associado a isso o sentimento de paixão. É assim para tudo na vida, né? Você tem essa paixão com um relacionamento, né? Quando você tá afim de alguém, você fica imaginando aquela pessoa, chama até de amor platônico, né? Que eu não acho que no caso é amor, na verdade é uma paixão platônica que você alimenta, onde você idealiza tudo aquilo que você tem em mente. Eu acho que com a escolha do curso de faculdade, com medicina principalmente, eu acho, porque é muita gente querendo, né? Muita gente prestando, rola muito esse negócio da paixão, né? Principalmente se você não entrou na faculdade ainda. Então a pessoa vai lá, acompanha Instagram, acompanha a página no Facebook, vê o House, vê Grey's Anatomy, né? Vê vídeo de cirurgia e ela fala que ela ama a medicina. E eu não acho que é exatamente amor, porque amor, se a gente for ver, é uma coisa muito mais sólida, né? Você pega o amor num relacionamento, o amor dentro de um relacionamento é construído ao longo dos anos. Geralmente o que você tem no início de um relacionamento é a paixão, que é aquele tesão desenfreado, nossa, eu quero ver cada vez mais disso, parece que eu nunca me canso, e a gente tem a tendência nessa fase de só enxergar o lado bom das coisas. E eu acho que acontece exatamente a mesma coisa com medicina, antes de você entrar na faculdade. Então você pensa sobre isso, você imagina, você idealiza, e aí chega um determinado ponto que você entra na faculdade. E aí quando você entra na faculdade, algumas pessoas já se dão conta no início, outras talvez um pouco mais tarde, mas ela começa a ver que a medicina talvez não é tudo aquilo que ela imaginava. Principalmente se você entrar num curso de medicina tradicional, como é aqui da Unicamp, como é o curso da USP, também da Unifesp, em que nos 2 primeiros anos durante o ciclo básico você só vai ver matérias básicas, né? Praticamente você não vê quase que nada de medicina mesmo, propriamente dita, atendimento a paciente. A gente chega a visitar posto de saúde, UBS, mas é muito mais como um observador e ficar conversando sobre outros temas do que propriamente sendo médico. Então você vai estudar muito biologia, embriologia, anatomia, fisiologia, enfim, todas as matérias básicas, histologia também. E às vezes, a princípio, para quem está muito mais, né, naquela pegada, porque eu quero ser médico, me imagino nessa profissão, já imagina você junto com o teu paciente, já imagina você fazendo cirurgia, tudo isso daí pode ser um pouco frustrante logo no início. Então não é à toa, né, que muita gente nos primeiros anos de faculdade, e eu me incluo nisso, né, a gente pensa em desistir, né? A gente pensa e fala, meu Deus do céu, cara, será que a medicina é isso, né? É só isso, no sentido que é completamente diferente do que eu estava imaginando. Então até depois que, eu lembro que passou essa época ali, depois do primeiro semestre, do segundo semestre, já no segundo ano, a gente começou a conversar mais abertamente sobre isso, que no início ninguém falava, né? Tava todo mundo ali, todo mundo era bicho, todo mundo era calouro, e a gente não falava sobre as dúvidas, as inseguranças que cada um estava sentindo, porque é muita pressão, né? Desde o início da faculdade. Mas depois, conversando com as outras pessoas, eu fui ver que um monte de gente da minha sala pensava exatamente a mesma coisa, né? Pensava, falava, cara do céu, né? Meu Deus do céu, não vou dar conta, né? Se medicina foi só estudar essas matérias básicas aqui, que tá parecendo mais faculdade de biologia do que medicina. Mas, né? Enfim, né? Graças a Deus, grande parte desses alunos, a gente persistiu, a gente continuou. E aí que eu chamo que vem essa segunda fase da medicina, que é a desilusão. Você começa a ver tudo aquilo, né? Que você talvez não goste tanto nessa profissão,
nessa vocação, enfim, que você pensa seguir. E eu acho que esse processo se ressalta no terceiro e no quarto ano, porque no primeiro e segundo ano, por mais que você não goste tanto das matérias da faculdade, você tem um monte de coisa para fazer, você tem festa, você tem diversão, você conhece um monte de gente nova, você tem as atividades extracurriculares do centro acadêmico, de atlética, enfim, é muitas atividades, né? Então você consegue ocupar a tua cabeça. Mas no terceiro e no quarto ano você começa a enfrentar, né? Você começa a entrar mais na área clínica da medicina, né? Bem passo a passo, pouco a pouco, mas você começa a ter um contato muito mais próximo com o que vai ser a medicina mesmo que você vai exercer lá na frente. Então, principalmente, né, no terceiro e no quarto ano você começa a entrar nesse processo de desilusão, né? Não é à toa que muitos estudantes de medicina nessa fase entram em depressão, têm transtornos de ansiedade, né? Infelizmente, a gente vê aí nas notícias também, algumas pessoas chegam a cometer suicídio, né? Uma onda que começou a crescer muito entre estudantes de medicina. E eu acho que grande parte desse processo tem a ver que a pessoa vai vir a desilusão, né? Por mais que você, nossa, eu amava, né, a medicina, eu tinha muita paixão, você vai se desiludir, né? Por mais que a tua paixão era forte, como todo relacionamento, né, você se desilude, mas algumas pessoas também às vezes acabam descobrindo que não querem fazer isso para o resto da vida. E aí, devido à sociedade, devido à pressão, devido à pressão da sociedade, a pressão própria mesmo que a pessoa se coloca, ela fala, eu não posso desistir, né? O que eu vou falar para os outros, o que as outras pessoas vão pensar, né? O que os meus pais vão achar de tudo isso. E às vezes a pessoa acaba encontrando por esse lado aí, às vezes é óbvio que isso daí não é uma boa solução, né? Mas às vezes naquele momento é a única solução que ela pensa que está disponível, né? Infelizmente é isso. Mas enfim, voltando que a gente estava falando aqui, porque esse eu acho que é um tópico para a gente conversar em outro vídeo, vem a desilusão. E aí que a gente começa a caminhar, né, porque isso aí na minha trajetória foi muito interessante, porque eu parei exatamente, né, eu parei no quarto ano de medicina, porque em paralelo a isso, como você deve saber, eu estava desenvolvendo o meu negócio, né, na verdade estava desenvolvendo 2 empresas, né, e uma dessas empresas aí é esse negócio, esse nosso projeto de coaching que a gente tem aí para ajudar você vestibulando de medicina a passar muito mais rápido na faculdade, sem ficar quebrando tanto a cabeça para você passar. E aí, né, isso daí começou a se desenvolver, isso daí começou a crescer. E eu, sinceramente, nessa época, no quarto ano, eu já estava bastante cansado, cara, um monte de matéria, um monte de coisa para fazer, né, curso integral, né, desde o primeiro ano é integral, e eu percebi que o meu coração, né, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. E naquele momento eu lembro que eu rezei muito, eu pedi para Deus, cara, eu falei, me mostra o caminho, mostra uma iluminação. E eu senti que naquela época era o momento de, né, eu realmente parar com a faculdade, tá tudo bem, né? E seguir esse outro projeto, porque naquele momento era onde estava a minha alma, né? E aí foi que eu fiquei, né, praticamente aí, foram 3 anos desenvolvendo esse projeto, né, aí trabalhando, né, doação total, entrega, aí trabalhando às vezes 12, 14 horas por dia, inclusive final de semana. E é muito recompensador hoje a gente vê 3 anos depois, né, o quanto que isso daí evoluiu, o quantas pessoas a gente conseguiu ajudar. Hoje a gente tem centenas de alunos ao redor de todo o Brasil e a gente já tem aí dezenas de aprovados aí em medicina em tão pouco tempo desde que esse projeto começou a existir. Então isso foi o que aconteceu, né, na minha vida, e aí que começou, né, nesse movimento que a gente já estava estruturado, já estava com empresa, estava com funcionário, já estava tudo rodando ali de uma forma muito organizada, né, de uma forma já bem estruturada, foi que começou a voltar para mim, falar, cara, eu preciso, né, começou a voltar uma vontade mesmo, eu falei, eu vou terminar o meu curso de medicina, porque eu gostava de medicina, né? Eu sempre gostei de estudar, apesar de nunca pensar em ser médico durante a minha vida, eu sempre gostei de estudar biologia, eu sempre gostei de entender a vida, de entender as pessoas, né? De enxergar como que a vida funciona, né? Como que as pessoas funcionam, por que o nosso corpo humano é assim, né? Quais que são os mistérios que tem no nosso corpo, na nossa mente humana, né? Isso sempre me fascinou muito. E esse foi um dos motivos que me fez, né, voltar, né, falar, não, realmente tem algo aí que eu gosto bastante e eu acho que está muito relacionado com a minha missão de vida, né, o processo de eu me tornar médico e de, enfim, né, de eu poder seguir com essa profissão lá na frente. E aí foi que veio a vontade realmente de eu voltar, não foi uma decisão fácil, né, porque o negócio realmente a gente poderia, né, ainda
poderia expandir mais, poderia ir para outras frentes e tudo mais, mas agora eu senti, né? A gente mantém, né? Tudo que a gente já vem fazendo, a gente vai continuar fazendo, porque hoje já tem outras pessoas ajudando, já tem funcionários, mas nesse momento eu falei, não, agora eu vou voltar para o curso de medicina para terminar. E aí foi, né? Voltando agora para o 5º ano, que a minha cabeça, né? Eu volto, como eu sempre falo, quando você faz aí quando você faz uma grande viagem, você vai para algum outro caminho e tal, quando você volta para um outro caminho, você volta uma pessoa diferente. Foi assim no meu intercâmbio, foi assim em relação à medicina também. Então hoje eu volto muito mais seguro, né, descansado, revitalizado e muito mais certo, né, que eu quero ser médico, que eu vou ser médico e realmente com vontade, né, vontade e a determinação e a entrega de me colocar 100% nisso que eu estou fazendo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de colocar minha alma no que eu faço, porque é nesses momentos que eu consigo ter inspiração, que eu consigo ter Deus do meu lado, que eu consigo dar o meu melhor. E a medicina agora, nesse momento, é o que está acontecendo, né? Eu sinto que esse é o caminho para eu viver agora. E é no que eu vou estar aí focando, né? A gente continua, lógico, todos os nossos projetos, nossos alunos, a gente não vai abandonar ninguém, né? Você, inclusive, aí, vestibulando de medicina, estudante de medicina, ou até mesmo médico, já a gente não vai abandonar ninguém, mas eu vou dar um foco especial agora para concluir o curso de medicina. E agora, né, eu termino esse vídeo falando, né, justamente, né, Lucas, você pergunta o que realmente é o amor. E eu acho, gente, que o amor é exatamente isso. É quando você já passou aquele tumulto da paixão, né? Que você fala, nossa, que legal, não sei o que, aquela coisa idealizada. Você já passou pelo processo de desilusão, que muita gente, né, vive na medicina, acho que para não dizer todos, né? Mas se vive, cara, não tem jeito. Se não for viver na medicina agora, vai viver na tua especialidade médica ou depois quando você for trabalhar. E comecei, né, a trabalhar, a apreciar e agradecer por tudo aquilo que eu gosto e aprecio na medicina e começar a aceitar também como é que eu lido com isso, né? Como é que eu lido com as partes que eu não gosto tanto e o que a gente pode fazer para melhorar ou talvez até para mudar isso daí. Então agora eu acho que eu estou, né, muito mais conectado agora com esse desenvolvimento realmente de um sentimento de amor, né? Que é algo que somente o tempo e a vida vai te trazer, sabe? Não espere isso daí você construir do dia para a noite, porque realmente aí é algo que leva tempo, leva dedicação. E às vezes, né, gente, a vida dá tantas voltas, né, que você fala, meu Deus do céu, né, porque a gente espera muito que a vida siga um fluxo linear, mas o fluxo linear, às vezes, se você for querer insistir em seguir exatamente aquilo, às vezes você se desencontra. Às vezes você se desencontra do quê? Do teu propósito de vida, da tua missão de vida. Então eu quero deixar como mensagem final desse vídeo, né, seja flexível, né, independente do caminho que você esteja seguindo, o estágio que você está vivendo na tua vida agora, seja flexível, né, porque às vezes o que você veio seguir não é exatamente como a sociedade, como digamos, né, a cultura comum prega, né, estrutura. Se eu tivesse seguido exatamente o que a sociedade prega, eu estaria ainda totalmente infeliz num curso de engenharia da computação, fazendo algo que eu não tinha nenhuma paixão mais, né, mas ao mesmo tempo era competente e era hábil para fazer aquilo, mas não teria nada realizado. Talvez estaria, né, muito bem financeiramente, eu acredito que sim, né, estaria com, né, propriedades e tal, casa, carro, mas para que tudo isso daí no final, né? Para que? Se no final a tua alma não está naquilo que você realmente gostaria de fazer. Beleza? Então é isso daí. Se você curtiu esse vídeo aqui, né, dá o teu like e compartilha com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar, né, que queiram ouvir essa mensagem também, que você acha que pode ajudar, e deixe teu comentário aqui logo abaixo que a gente se vê num próximo vídeo. Beleza? Beijão aí para todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, galera. Até logo!